eu sei que a sua ficha não caiu ainda, que o Ancelotti é técnico da seleção, eu sei. Mas vocês vão ver. Hoje, né? Não sei o dia que vocês vão estar vendo esse vídeo aqui, mas hoje, dia 5/6/2025. Hoje tem a estreia do Carlo Ancelotti contra o Equador, lá na casa dos caras. E o time do Equador é um pouquinho retranqueiro. Então, vamos precisar do Vinícius Júnior, vamos precisar do Estevão Inspirado e do Richarlison. Então, hoje é 3-0 no máximo. 3-0 no máximo. Vai jogar muito a seleção. Então vamos ver aqui esse vídeo aqui do Fute Paródia, rapaziada. Fute Paródia, estou gostando cada vez mais. É todo dia, agora tá saindo um videozinho. Eu faço um vídeo, edito, solto, já sai outro. Daqui a pouco eu não tô aguentando mais digitar, pô. Só editando, editando, editando. É assim que eu gosto, Fute Paródia. Então vamos nessa, rapaziada. Nova era. Vamos, Brasil. Hoje começa a era Ancelotti, hein? Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui do Fute Paródia. Hoje é o primeiro jogo da era Ancelotti na selezione. Buona fortuna, Don Carleto. Hoje a era Ancelotti começa bem vendo. Ansioso pra sorte antes. Se o país da bossa sair da fossa, eu meto um botox pra ficar com você. Já foi no Cristo pro Padre benzer. Já comeu churrasquinho no CT. Sei que essas cenas parecem IA, mas não é criação do chat GPT. Ele tem uns jeitões de máfia e veio só pra amanhã que é charutões especiais. Vamos canária, atropela os rivais. Vai Carlão, faz chover, levanta a sobrancelha. É a seleção, é a seleção. Olha o post-it, mano. Primeiro lado sub-20, mano. Nossa, Cris veio igual o pai do Cris, mano. Não preciso desse estresse. Meu marido tem 2 empregos. Tá bem perto que o Ibis, mano. Já o Dorival, Bumbo, calopsita. Eu quero no time da rainha, mano. Mas ficou fora da rodinha, mano. E pra fechar ainda, tomou de 4 pra Argentina. Carlão, o jogo vira. Basta uma sobrancelhinha. Pra gringada toda se borrar. Quem vai peitar, mafia canarinha. É que ele tem uns jeitões de máfia e veio só pra amanhã que é charutões especiais. Vamos canária, atropela os rivais. Vai Carlão, faz chover, levanta a sobrancelha. É a seleção, é a seleção. Meu filho do Carlão é elite. Vini Celeste agora da fita. O charuto eu confio. Vai dar bom pro Brasil, vamos Brasil. Quem é Struggle, roda igual o Tais. Prada, Maltoninho, surgem seitas. Troca Zefiro today. Vem dancinha do pomba até te. Não tem sua vida mágica. Essa gênio olha massa encefálica. É com essa da no Lil Hub. Vem forte a máfia do branco. É que ele tem uns jeitões de máfia e veio só pra amanhã que é charutões especiais. Vamos canária, atropela os rivais. Vai Carlão, faz chover, levanta a sobrancelha. É a seleção, é a seleção. É seleção, seleção. 3-0 hoje, 3-0 hoje. Brasilzão. Já ia falar Mengão. Tô empolgado aqui. Rapaziada, vou trazer um Victorano Fute aqui também, tá? Analisando a absurda escalação de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Carlo Ancelotti é o que eu falei, só Ancelotti tá escrito aqui. Bora ver aqui, Victorano Fute. Finha, Casemiro e outros, Ancelotti tinha um primeiro desafio: escolher 11 jogadores que serão capazes de vencer e convencer na estreia dele. E em um jogo de extrema pressão contra o Equador, onde vencer é obrigação, para eliminar as chances do Brasil ficar de fora da Copa pela primeira vez em toda a sua história. Ancelotti montou um time que... Já pensou? Já pensou? O Brasil fora da... É a única seleção que participou de todas, né? Eu acho. O Brasil. Se tiver outras aí, é alguma só. Só na escalação já passou o recado do que ele quer para a seleção. E agora nós vamos analisar setor por setor e ver os 11 titulares de Ancelotti na busca incessante pelo Hexa. Você está assistindo agora a análises do Litorando. Deixe seu like e vamos pro vídeo. Análise de que Agora, análises do Litorando. Deixe seu cara. Litorando. like e vamos pro vídeo.
A primeira escalação dos titulares do Ancelotti mostra muito do que ele espera para essa seleção brasileira e como ele pretende implementar ali sua filosofia de jogo, mano. Basicamente, o Ancelotti vem de uma escola italiana, né, rapaziada? E meio que por essa escalação você vai ver que o planejamento do Ancelotti basicamente é constituir um sistema defensivo sólido na seleção brasileira, porque ele sabe que se a gente se defender bem, o ataque com os nomes que a gente tem, como Rafinha, Vini Júnior, Anthony Prime e os outros craques da seleção aí, com certeza vão dar conta do recado. Então, o principal problema da seleção, principalmente no jogo contra a Argentina, foi um sistema defensivo que não existiu, a gente foi amassado por eles. Dito isso, vamos para a escalação aqui primeiro do sistema defensivo e a gente vai analisando parte por parte até chegar ao ataque. Fechou? No gol, ele vem obviamente com o nosso querido goleiro Alisson, apesar de ser um cara que particularmente eu também não tenho muita afinidade. Eu prefiro o Ederson, eu e um monte aí, né? Mas o Alisson, pô, já foi goleiro número 1 aí, né, velho? Com o Liverpool. Ele é bom goleiro, mas só que, pô, velho, quando precisou também não agarrou não o Alisson, hein? Parece que só agarra num clube só. Eu prefiro o Ederson, particularmente. Dele pela seleção, é impossível negar do currículo do Alisson, já foi eleito o melhor goleiro do planeta. Atualmente está vivendo uma excelente fase também, antes da eliminação do Liverpool aí pro PSG na Champions. Fez milagre naquele jogo, já tava vivendo uma fase espetacular na Premier League também, né, cara? Foi campeão da Premier League, sendo o 6º goleiro menos vazado da competição, ficando 28 jogos sem sofrer gols. Então, assim, é um cara experiente, já era óbvio que ele ia ser o titular, mesmo ele não tendo tanta simpatia pelas atuações dele na seleção, mas aí, considerando as opções, né? Por exemplo, o pessoal falou do Hugo e tal, mas, mano, pra um jogo desse tamanho contra o Equador, onde a seleção precisa vencer, a gente vai ver que o Ancelotti optou por jogadores mais experientes, até pra suportar essa pressão. Você estrear pela seleção como o Hugo num jogo desse, cara, eu acho desnecessário. Então, obviamente, o Alisson vai ser o titular e todo mundo já esperava. Na lateral direita, aqui a gente tem uma pequena mudança que mostra um pouco também da visão do Ancelotti sobre essa filosofia de futebol. A gente vai ter o Wanderson no lugar do Wesley, né, mano? O Wesley que é conhecido no Flamengo pela sua ofensividade, por ser um cara bastante agudo e foi criticado durante um tempo na sua carreira, principalmente na sua primeira e segunda temporada. Tá mal o Wesley, tá? Tá mal no Flamengo. O negócio aí só foi pra seleção, voltou mal. O Varela tá pedindo passagem ali pela parte defensiva, porém evoluiu muito nesse quesito e agora com o técnico Felipe Luiz, o Flamengo já consegue ter uma média, acho que de 11 jogos, né? 11 jogos, o Flamengo só tomou 2 gols, muito parte também da experiência do Felipe Luiz, que jogou a carreira toda no Atlético de Madrid, que é um time reativo, um time que sempre costumou se defender bem e que durante parte do tempo conseguiu arrancar vitórias ali expressivas contra o Barcelona do Messi, contra o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, certo? Quase ganhou a Champions, perdendo lá com aquele gol lá do Sérgio Ramos de cabeça que empatou o jogo, mas assim, é um time que sempre soube se defender muito bem. O Felipe Luiz, que é lateral, sempre esteve nessa escola. O Flamengo atualmente toma pouquíssimos gols, muito parte também do sistema defensivo do Flamengo, que é muito coerente, muito correto com o Léo Ortiz, o próprio Danilo, o próprio Léo Pedro. O Ortiz é um 10, Nazário. O Léo Ortiz é craque. Craque. Não é só porque ele joga no Flamengo. Papo. Se ele jogasse no seu clube, se jogasse no Vasco, Botafogo, eu iria falar a mesma coisa, porque eu tô falando do jogador. No Bragantino eu já falava isso. Ele é craque de bola mesmo, muito bom de bola. Igual fora do Garro. O Garro eu queria ir no meu time, fácil. O Garro é craque. Não sei agora que ele tá machucado, como é que ele vai voltar. Mas é craque de bola o Garro. Tá louco, muito bom de bola. Pereira e o Wesley, que vem fazendo um bom papel defensivo sim no Flamengo, só que o Ancelotti optou por colocar o Wanderson, que tem como uma característica um pouco mais assertiva ali, um pouco maior no âmbito defensivo e que também já tá acostumado a jogar contra times na Europa, né, que tem um futebol um pouco que é considerado mais evoluído. Então eu acredito que a escolha do Ancelotti parte dessa premissa de ter um jogador ali mais coerente defensivamente. Coerente eu acho que é uma palavra não muito boa, mas assim, que tem um pouco mais de característica defensiva, certo? Agora, na zaga, a gente vem com uma... faz sentido. Faz sentido. Tem um cara mais ali de... O Danilo também poderia fazer esse cara aí. Mais defensivo, talvez, porque o Danilo tem um passe bom, né? Porque tem um Estevão ali já pra poder ser aquele cara mais aberto. Não precisa de um lateral ficar indo e voltando daquele jeito. Não precisa. Tem o Estevão ali já... Igual do lado de lá tem o Alexandre, ele vai bem também. Só que tem o Vinícius Júnior, né? O Danilo era uma boa ali, tá? Pra saída de bola. Eu não sei como é que joga esse Wanderson aí não, pra falar a verdade. Não sei.
Vamos ver. Marquinhos, que, pô, entra no mesmo caso do Alisson ali. Provavelmente algum de vocês não tem uma simpatia muito grande pelo Marquinhos na seleção. Só que, pô, mano, é um cara que acabou de ganhar a Champions no PSG, que fez história numa campanha com a maior goleada, a maior vitória da final da história da Champions, né? Um PSG que tem uma formação ali, um modo de jogar, uma forma tática excepcional, com o Marquinhos sendo peça fundamental nas mãos do Luiz Henrique aí, onde ele consegue dar uma qualidade de saída gigantesca. Então, assim, você falar que o Marquinhos, você não gosta dele na seleção, eu acho que, assim, não vou criticar, mas você falar que o Marquinhos não... Não, o Marquinhos é arame liso, velho. Ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Só que ele é meio... Sei lá, velho, não é aquele zagueiro que... Pô, tem. Um zagueirão luxo. Papo reto? Luxo. Tá ligado? Não é, pô. Um Roque Júnior. Entendeu? Não é, pô. Tem que ser um cara simples, um cara que usa a parte de capitão. Só que, pô, não tem... Tipo assim, ainda não tem um outro cara pra poder substituir ele. Não tem. Tem que ser ele mesmo. Não deve ser titular aqui. Eu acho que é loucura, porque por tudo que ele vem fazendo, a gente sempre bate na tecla de que seleção é momento e não tem ninguém com momento melhor que o Marquinhos, cara. Assim, analisando o Marquinhos como jogador, sempre achei que ele tinha uma qualidade técnica apurada, sempre achei que ele tinha nível de seleção, apesar de também não ter aquela identificação toda com ele, vestindo a amarelinha. Só que, mano, nas mãos do Luiz Henrique, esse cara virou um monstro com qualidade de saída de bola, pô. O cara é frio, o cara tem muita qualidade pra sair jogando, pra fazer lançamentos. Então, assim, né, ao invés de criticar, a gente tem que agradecer, apesar de tudo, o privilégio atualmente, considerando todo o momento da seleção, com a saída do Thiago Silva, que foi o nosso maior zagueiro durante muitos anos aí, e a gente tem um cara que vive uma fase como a do Marquinhos, né? Apesar de... Caraca, Thiago Silva e Davi Luiz, hein? Que zagona, hein? Caraca, foi uma zaga boa também, né? Tá? Foi eles que ganharam a Copa de Gerações? Eu acho que foi, né? Davi Luiz meteu aquele golaço lá de falta, lá da casa do chapéu. Zagona também, tá? Pô, mas Marquinhos e Léo Ortiz ali na zaga, pô, é uma zaga de qualidade também. Léo Ortiz tá doido. Dispensa comentário. Se o Léo Ortiz tem 20 e poucos anos, novo, 23, 24 anos, eu tava vendido, tava num clube lá da Europa, fácil. Concordar com a maioria de que na seleção ele não consegue ser o que ele é no PSG. E aí a gente tinha uma dúvida, quem seria o parceiro do Marquinhos, né? Saiu a primeira escalação, onde poderia ser o Danilo, né? Que é um cara bem mais experiente também. E aí a gente vê qual é o pensamento do Ancelotti aí pra esse sistema defensivo. Mas, aparentemente, o Ancelotti vai vir com o Alexandre Ribeiro, cara. Que é um cara que enfrentou o Real Madrid na vitória do Lille sobre... Quem é esse cara, velho? Eu queria também saber quem é esse cara. Estão dizendo aí que ele jogou bem contra o Real Madrid, na Champions League... Eu, particularmente, também não sei quem é esse cara aí, velho. Alexandro junto. Não é igual Alexandro lateral. Que é Alexandro. Esse aí é Alexandro junto. O Real Madrid na Champions. Então provavelmente é o cara que o Ancelotti viu jogando e falou, pô, esse moleque é bom, os números deles no Lille são números excelentes, é um cara muito forte, muito alto, tranquilo na saída de bola. E aí a galera pode falar, pô, mas e o Léo Ortiz? O que acontece? A dupla de zaga ali, Marquinhos e Léo Ortiz, teria muita qualidade de saída, mas eu acho que perde em força. Força física, jogada pelo alto, apesar do Léo Ortiz ser muito bom, a característica principal dele é ser o 10 da zaga ali, né, que o próprio Zico disse, tem muita qualidade pra sair jogando também. Na última partida do Flamengo, achou um passe pro Arrasca de trivela, coisa linda, né? Um cara extremamente inteligente com a bola no... Eu na pelada. Ali na pelada eu faço... Todo domingo na pelada eu faço aquilo ali. Aquilo que o Léo Ortiz faz. Toda pelada de domingo. No pé. Poderia até ser volante aí, parece muito Rodrigo Caio quando jogava. Mas enfim, eu acho que ele optou pela escolha do Alexandre Ribeiro, pela força, pela velocidade, por ser um cara mais alto, mais físico. E eu entendo aí Eu entendo não, né? Quem sou eu pra questionar o Ancelotti? Mas eu consigo entender o raciocínio do Ancelotti pra formar essa zaga. E pra lateral esquerda a gente teria duas opções, né? Que é o Alexandro, que joga no Flamengo, e o Calvo Augusto, que tá na Inter de Milão, mas não é titular. E aí ele escolhe o Alexandro justamente por ser um jogo contra o Equador, que é um jogo de extrema pressão, onde a seleção precisa vencer, e aí você precisa de jogadores cascudos, né, mano? O próprio Alexandro jogou muito tempo na Juventus, que é um futebol italiano muito pegado, de muita força física, muito embate. É um jogador que já tá caminhando pro seu fim de carreira, mas ainda tem muita qualidade, tem muita entrega. Pai, está jogando muito no Flamengo, tá? Calou minha boca. Eu achei que o Alexandre... achei que ele ia chegar, ia ser reserva do Ayrton Lucas. Eu falei, vai ser terceiros depois do Vinha, que o Vinha voltar. Tá doido, atropelou todo mundo, tá fininho, vai e volta, qualidade tá doido. Muito bom de bola, velho. É por isso que os caras falam, tem que voltar pro Brasil, porque lá os caras não me conhecem ainda. Caso que o Rafinha fez. Porque, pô, os caras viam ele jogando lá fora pouco,
Não sabia a qualidade que o cara tinha. E eu mesmo falava, pô, Alexandre não é isso tudo não, velho. Não precisava não. Ai, calou minha boca, filho. Entregar. Dependendo de como o Ancelotti montar o sistema tático da seleção, não vai sobrecarregar muito ele, então talvez não seja um lateral que vai subir tanto, talvez o Wanderson vai subir mais. Então eu gostei ainda assim da escolha do Alexandro aqui, fechando esse nosso sistema defensivo. No meio-campo, que é o nosso setor mais frágil aí da seleção brasileira, mano. Já era de se esperar desde o momento que foi anunciada a convocação do homem, do nosso cara de bolacha, cara redonda, cara de doblô, Casemiro na volância. O Casemiro é aquele cara, irmão, só de citar o nome dele na convocação, eu acho que é um sentimento que envolve todos os brasileiros, né, mano? Você fala, pô, Casemiro tá ali, já dá aquele... Não, é o Casemiro, pô. Ah, 1 pra 1, tal. O cara saiu 1 pra 1, se driblar, vai sair cara a cara o goleiro. Mas é o Casemiro? Você fica... Ah, é o Casemiro, ele não vai conseguir passar, tá ligado? Então, pra mim, o Casemiro passa essa sensação de tranquilidade. O cara que vem vivendo uma ótima fase, conseguiu recuperar o seu futebol lá no Manchester United, né? E assim, mano, o Casemiro, ao contrário dos outros, que tipo Marquinhos, tipo Alisson, que você pode ter, tipo assim, pô, esse cara joga muito pro clube, mas pela seleção nunca foi lá a grande coisa. O Casemiro é completamente ao oposto, mano. O Casemiro sempre jogou muito pela seleção, é um pitbull, um cara que passa muito segurança. E muito provavelmente na Copa de 2018, a gente não teria sido eliminado se ele tivesse em campo, porque o Fernandinho entrou, meteu o gol contra, e depois ali no meio campo, o Lukaku dá uma girada lá no meio campo, que se fosse o Casemiro tinha aleijado ele ali mesmo, rasgado as duas pernas dele, e não deixava ele entregar a bola pro De Bruyne. Então o Casemiro na Copa de 18 e de 22 jogou muita bola, sempre foi um cara excepcional, sempre vestiu muito bem a camisa da seleção, sempre passou segurança. Então não tem o que falar do Casemiro, mano. Monstro, absurdo aqui a convocação dele e a escolha do Ancelotti, né, mano? Pra fechar aí o próximo jogador ali da trinca ou do quarteto de meio campo, a gente vai falar disso daqui a pouco. Obviamente, ele veio com o Gerson. O Gerson que na seleção vem jogando muita bola, no Flamengo também joga muita bola. Eu só tenho uma crítica pra fazer do Gerson, não é defensiva. Ele tinha que evoluir com a perna direita também, sabe? O Gerson tem muito costume de puxar pra perna esquerda. A bola chegou aqui cara a cara com o goleiro. Se caiu na direita dele, ele vai buscar um passe, ele vai buscar puxar pra esquerda pra depois bater. Essa é a minha única crítica ao Gerson. De resto, eu acho ele absurdo defensivamente, ofensivamente. É um cara experiente, já ganhou Liberta com o Flamengo aí, cansado de jogar jogo difícil. Antigamente no Flamengo ele meio que dava uma sumida assim em jogo grande. Hoje em dia ele assume a responsa no Flamengo. É um cara coerente, jogou muito na seleção, vem jogando muito na partida contra a Colômbia. Quando ele se lesiona, eu tava lá no estádio, acabou o meio-campo do Brasil, acabou. A Colômbia subiu ali, marcando pressão, às vezes com 2 linhas de 4. Lá ele, se você fosse treinador, tu faria 2 linhas de 4? Responde aí. Hacker? Mais acima. Falando sério agora, é um cara que não tem dispensa apresentações na seleção, que vem se firmando cada vez mais como esse cara que vai ser o titular e que é de segurança do treinador. E aí ao lado dele, pra formar essa trinca, né, que eu vou falar disso daqui a pouco, a primeira escalação que surgiu no primeiro treino do Ancelotti foi com o Andreas Pereira, mano. Só, e quando saiu essa escalação, eu fiquei maluco. Porque eu acho o Andreas Pereira muito craque. Eu sei que, pô, a galera vai falar, craque era o Zico. Não, eu acho ele craque, o Andreas Pereira. E eu acompanho ele desde antes dele subir do Manchester United. Papo reto, eu falava dele, ó, Andreas Pereira. Esse moleque é brasileiro, naturalizado belga. Mas ele sempre quis jogar pela seleção brasileira. Falava dele antes, ele usava 18, se não estiver enganado. Ele usava 18 no Manchester United. E veio pro Mengão, entregou aquela liberta lá de 22, porque foi sem querer, mas acontece. Mas eu fiquei puto com ele, mas hoje, velho, se ele volta pro Flamengo, é titular do Mengão. Tá doido? Era o Pelé, mas assim, eu acho ele muito bom jogador. Ele entrega algo que falta na seleção pra mim, que é criatividade nesse meio campo. Na primeira escalação, no lugar do Gerson, também teria a opção de estar o Andrei. Só que se você analisar todos esses jogadores com características individuais, nenhum tem o que o Andreas tem, no sentido de o Andreas consegue ser mais criativo, ele bate muito bem na bola, mas também ele consegue enfrentar 1 pra 1, sabe? Ele consegue ter uma jogada individual, uma inteligência ali que eu considero que os outros não têm como característica principal. Então quando saiu essa escalação com o Andreas, eu achei muito bom, mano. Até porque ele foi convocado pra entregar isso, né, que a seleção precisa. Mas, apesar de muita galera associar o Andreas àquela entregada pro Palmeiras na Copa de Libertadores de 2021, o Andreas Pereira naquela final era o melhor jogador do Flamengo. Ele foi o melhor jogador do Flamengo durante toda aquela competição. Depois ele volta, né, lá pro Fulham e destrói antes da lesão. Tava voando, foi eleito o melhor meio-campo da Premier League naquela temporada. Então eu considero o Andreas Pereira um excelente jogador. Mas
Mas Ancelotti aparentemente trocou o Andreas Pereira e colocou Bruno Guimarães pra fazer essa função. Aí já entra outro jogador que entra naquela da antipatia do torcedor. Eu também confesso que eu não sou muito simpático do Bruno Guimarães. Acho ele monstro no Newcastle, mas na seleção, pra mim, ele ainda não estreou, mano. Não conseguiu exercer aquele papel que ele consegue, aquela função de ter aquela qualidade de passe, de ser aquele cara aguerrido que ele é no Newcastle. Mas provavelmente muito parte disso das escolhas dos treinadores que meio que anulava ele, sabe? Então, assim, se o Ancelotti conseguir recuperar o Bruno Guimarães na seleção, mano, quem sou eu pra falar qualquer coisa? Eu preferiria o Andreas como titular, mas até pra se testar, né, o Andreas jogando ao lado do Casemiro e jogando ao lado do Gerson. Mas, mano, o Ancelotti optou pelo Bruno Guimarães. Talvez nos treinos ele viu alguma coisa ali que, obviamente, eu não vi porque eu não tô lá. Então, a gente fecha esse trio, assim, de volantes, né? Mais ou menos volantes, pra complementar aí o sistema defensivo da seleção. E aí vem a mudança, mano, que é o quê? Estevão jogando como um 10 criativo, como um cara, como a mente criativa ali da seleção brasileira. Quem faria esse papel muito provavelmente seria o Rafinha, mas ele tá suspenso. E aí a gente fecha o meio campo com 3 volantes, né? Mais ou menos, apesar do Bruno Guimarães jogar muitas vezes como um segundo meio campo ali e tal. Mas a gente tem 3 caras que tem muito forte características defensivas. O Bruno Guimarães tem mais qualidade ofensiva ali, mas o Gerson também é bem híbrido, consegue fazer as duas funções. E aí, pra ser aquele cara mais criativo no meio campo ali mesmo, pra ser o falso 10, o cara que joga atrás do atacante, Ancelotti optou pelo Estevão, mano. E aí, por que ele opta pelo Estevão e não opta por jogar num 4-3-3, por exemplo? Um dos maiores problemas da seleção, até na partida contra a Argentina, e isso é do cenário mundial, mano. Hoje você não pode se permitir ter 2, 3 jogadores que não marcam, por exemplo, que não tem característica de marcação. Muita gente fala, pra mim o ataque da seleção tinha que ser Vinícius Júnior, Pedro tinha que ter sido convocado e Antony. Só que, cara, apesar do Antony até voltar um pouco pra marcar ali e tal, o Vinícius Júnior odeia. A gente já viu no Real Madrid que ele dá um migué pra caramba. Tem vezes que ele não faz isso. Parte do insucesso, né, da falta de títulos do Real Madrid nessa temporada, vem pela chegada do próprio Mbappé mesmo, porque aí você vê na prática isso que eu acabei de falar. Você tem Vinícius Júnior, Mbappé que gosta muito menos de marcar, e aí na ponta às vezes tem o Rodrigo que também não gosta de marcar, então sobrecarrega muito o meio campo e sistema defensivo do time. Então o Ancelotti optou por jogar com 2 atacantes. Antony vai pro banco, até pra ter mais firmeza aí no sistema defensivo. Então a gente vê nos trabalhos do Ancelotti, tanto na Juventus, quanto no Milan, quanto no Chelsea, depois na primeira passagem dele no Real Madrid, onde ele pensa assim, é italiano, né, mano? Então ele pensa, pô, primeiro vamos preocupar em não tomar gol e o resto a gente se vira. Então meio que essa é a mensagem que ele passa nessa escalação. E aí ele vem com Estevão ali fechando esse meio campo, né, pra ser um cara mais criativo, no lugar do Rafinha. Quando o Rafinha voltar, com certeza o Rafinha vai ser o titular, mas a Rafinha tá suspenso. E aí ele vem pro ataque com Vinícius Júnior, que é óbvio, né, nosso melhor jogador aí, foi eleito o melhor jogador do mundo. Pela seleção ainda não estreou também, mas não tem como deixar o Vinícius Júnior no banco, apesar de muitas pessoas acharem que Vini tem que ir pro banco. Eu não discordo, mas no caso do Ancelotti, pô, o Ancelotti veio pra seleção, o Ancelotti foi o cara que recuperou o Vinícius Júnior no Real Madrid. Não é de se esperar que ele vai deixar o Vinícius Júnior no banco. Ele vai acreditar que ele pode recuperar o Vinícius Júnior na seleção. E eu acredito muito nisso, que se ele conseguir fazer o Vini jogar o que jogava no Real Madrid, irmão, a gente tá feito, tá ligado? E aí, pra parceiro de ataque, ele escolheu o Richarlison. Muito por aquilo que eu acabei de falar. Lembra do Real Madrid de 23, 24, mano? Que tinha ali um ataque com o Vinícius Júnior, Rodrigo e Roselu. O Roselu era peça fundamental naquele time. Ele ajudava muito na parte defensiva, então ele era um centroavante que não tinha muito orgulho ali. E ele carregava piano mesmo. Se fosse pra apoiar o meio campo, se fosse pra se cansar voltando, ele se cansava. O Roselu foi peça fundamental naquele time, então era um time funcional. O PSG dessa temporada hoje provou que não é um time com craques que vence. É um time que tem uma tática bem definida e que funciona, que todo mundo joga pelo coletivo. O Roselu fazia isso e o Richarlison é esse cara, mano. A gente criticou muito o Gabriel Jesus na época do Tite, que a gente falava que o Gabriel Jesus virou volante, marcava mais que tudo, mas agora com o Ancelotti, o Richarlison é meio que pra dar esse apoio defensivo também, e aí a gente tem só o Vinícius Júnior que não marca, praticamente. O Estevão ali também não é aquele cara, mas vai dar um apoio ali defensivo, até porque a gente tem um sistema bem equilibrado, com 3 jogadores no meio campo ali, Casemiro, Gerson e Bruno Guimarães, que são muito fortes defensivamente. E a gente vai ter um time bem equilibrado e provavelmente a gente consiga ter uma certa facilidade aí contra o Equador. Só que eu não acho que a gente vai golear, né? Se a gente vencer 1-0, 2-0 hoje, ou quinta-feira, pra mim tá excelente. O importante é vencer e depois a gente se preocupa com grandes vitórias. Mas essa é a minha análise da escalação da seleção. Espero que você tenha gostado. Foi um vídeo diferente aqui de análise. Vocês estão conhecendo lado meu que vocês não conheciam lá, ele 1000 vezes. Mas trazendo análises aqui pra vocês. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, te espero no próximo vídeo. Fechou, minha rapaziada? Foi um vídeo diferente. Depois volta aqui a programação normal do canal. Bravo. Gostei.
Eu só acho ali que era pra ele ter, pô, minha opinião de escalação. Alisson no gol, Danilo na lateral direito, Léo Ortiz ali do lado de cá, do lado direito da zaga ali, perto do Danilo, Marquinhos e Alexandre. Os três do Flamengo ali. Pô, não tô sendo clubista não, porque, pô, eu vejo os caras jogando de perto, então eu sei o que eu tô falando. No meio campo ali, Casemiro na contenção ali, Pitbull, mordendo todo mundo. Um pouco pra frente, Gerson e Andréas Pereira. Gerson e Andréas Pereira. Ia ter marcação e qualidade, porque o Andréas Pereira também marca. Ele não dá mole, ele marca. No full ele marca pra caramba. O Gerson, vou falar que é um marcador, mas também ajuda a marcar e sabe sair jogando. E dá uma controlada no meio campo. Beleza. Esses três aqui no meio campo. Aí à frente ali é Estevão, de um lado ali, caindo pro meio para poder fazer aquele que ele gosta de fazer, né? Richarlison, já que não levaram o Pedro, tem que ser o Richarlison ali mesmo, que eu gosto do Richarlison, tá? Daqui da minha terrinha aqui, do Espírito Santo, ali de Nova Venécia. Muito bom jogador, gosto dele desde quando ele jogava no Fluminense, que eu odeio o Fluminense, né? Mas não tem nada a ver com o jogador. O Vinícius Júnior. Aí depois vai entrar ali o Antony, claro, para poder fazer aquele burburinho. O Rafinha tá suspenso. Tem o Andrei, que é muito bom jogador, ex-Vasco. O moleque é muito bom jogador. Foi pro Chelsea, voltou, não sei onde é que ele tá agora, mas é muito bom jogador. E essa aí seria a minha escalação. Vamos ver se o Ancelotti, se ele estiver vendo esse vídeo aqui, talvez ele possa esse time aí. Esse time aí era 3-0. Beleza, rapaziada? Brincadeiras à parte aí, esse foi o vídeo do canal aí, Victorano Fute e primeiro vídeo Fute Paródia, né? Espero que você chegou até aqui. Então deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal e ative aquela notificação bolada, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Nós!